Bem, gente, estamos aqui outra vez, né? Na aula. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha, pessoal, qualquer coisa que vocês tenham, que vocês não estejam entendendo, às vezes, claro, me atrapalho para falar alguma coisinha aqui, eu fico meio nervosa aqui em casa, parece que é pior do que dar aula lá com vocês junto, tá? Já tenho que dizer isso. Mas qualquer coisinha que vocês tenham dúvida, por favor, podem perguntar para mim, falem, vocês estão livres para dar as opiniões de vocês, tá? Então, nós vamos para a Química 2B na aula 6. E se vocês lembrarem da aulinha passada, que foi recente, né? Nós estávamos estudando as transformações gasosas, seguindo as leis das transformações gasosas, que eram as transformações isotérmicas, isobáricas e isométricas. Nestas transformações, vejam bem, não mudou, o que permaneceu constante a massa do gás. Nós não mudamos em nada a massa. O número de mols continuava nas situações 1, na situação 2, se tivesse na situação 3, a massa não era alterada. Agora, quando nós trabalharmos com probleminhas em que entre massa do gás, em que a massa do gás vai fazer parte das incógnitas do problema, né? Nós vamos então usar, eu não vou fazer dedução de fórmula, senão a gente demora muito. E o meu intuito aqui é que vocês gravem aquilo que for principal e saibam aplicar, né? Então, entrou massa, número de mols, lembra o que é número de mols? Número de mols, vamos lembrar lá. Número de mols seria o quê? Seria a massa, que é variável, qualquer massa, né? Dividida pela massa molar da substância. Massa molar é aquela que a gente tem que calcular, que o hidrogênio tem 2 aqui em qualquer lugar do mundo, que o oxigênio O2 tem 32 de massa molar, que é o mol dele, né? Mol é grama por mol. Então, o mol da substância é a massa molar. E o número de mols é massa sobre o mol. Então, qualquer problema que fale de massa, de número de mols e de massa molar, nós vamos utilizar uma outra fórmula, que é chamada fórmula equação geral dos gases perfeitos, dos gases ideais, dos gases perfeitos, ou equação de Clapeyron. Tenho certeza que vocês já estudaram essa equação em física ou já viram em química, equação de Clapeyron ou equação dos gases perfeitos. Esta equação que nós vamos usar, eu vou dar só a fórmula, tá, gente? Não vou fazer dedução de como é que chegou a ela. Seria, lembram lá? Ó, aqui é meio feinho, mas é só vocês que estão assistindo a aula, né? Puta velha não rejeita tarado. Ou melhor, como a gente está na Semana Santa, tem que ser mais santinho, então por vocês nunca rezei tanto. Vai ficar melhor. Então essa é a equação de Clapeyron que vocês têm que saber para resolver os probleminhas que vão aparecer agora, tá? Sendo P o quê? A pressão, que pode ser em ATM, como eu já tinha falado anteriormente, ou em milímetros de mercúrio. O volume, nós vamos usar em litros. Então, se derem lá centímetros cúbicos, ml, a gente vai transformar em litro, para que dê certinho aqui, tá? O que é N? N é número de mols, que é o que eu já falei ali em cima. O que é número de mols? É a massa, essa massa pode ser qualquer uma massa que foi utilizada, dividida pela massa molar, que é fixa para cada substância, né? Por exemplo, a água, qual é a massa molar da água? O mol da água, 18 gramas, né? Você pode usar 36 gramas de água, então seria a massa lá, e a massa molar, 18, certo? O R é a constante universal dos gases perfeitos. Esse R tem um valor fixo, é constante. Então, este R, quando a pressão é dada em ATM, o valor de R é 0,082 ATM vezes lá, tem bastante unidades ali, depois eu vou colocar ali, porque agora no momento não me vem na cabeça. Cuidado, prestar bastante atenção. Este valor aqui é utilizado quando a pressão for em ATM. Só que não precisa se preocupar muito, porque todos os exercícios que eu já vi em que você vai utilizar a equação de Clapeyron, eles dão o valor dessa constante, tá? Então não precisa se preocupar muito não. Quando o ATM for em milímetro, quando a pressão for em milímetros de mercúrio,
o R, ou essa constante, vai ser 62,3. Então, isso aqui é diferente aqui por causa da unidade da pressão. E a temperatura, nunca esquecendo de trabalhar em Kelvin, tá? Então, quando é que usa a equação de Clapeyron? Nós já vamos ver. Usamos a equação de Clapeyron quando se fala, além de pressão, volume, temperatura, se fala também em massa. Entra massa, número de mols, etc, tá? Então, eu vou passar, para não ficar muito blá, 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 tudo repetindo. Então, eu vou dar a vocês o seguinte. Espera aí só um pouquinho. Vamos ver alguns probleminhas para fazer aqui. Eu acho que os problemas são importantes. Só que o ruim dos problemas é que eu não enxergo direito aqui. E eu fico me atrapalhando aqui, certo? Então, equação dos gases perfeitos é a equação de Clapeyron, muito importante, né, gente? Até na probleminha a gente já sabe como vai utilizar a equação de Clapeyron. Vamos ver lá o problema de assimilação. Primeiro probleminha, 6.01. A tabela abaixo apresenta informações sobre 5 gases em recipientes separados e selados. Então, vamos dizer, lá tem o O2, eu vou explicar isso aqui, gente, nós vamos relembrar algo muito importante também, que eu não sei se vocês lembram. Oxigênio, o helinho, o neônio, 2 gases nobres, o nitrogênio e o cloro. Então, a temperatura de todos eles é igual, 298, né, 298, todos eles estão submetidos à mesma temperatura, que é 298. O que muda aqui em alguns é a pressão, então é temperatura, pressão e o volume. O volume também é sempre igual, tá? 20 litros, 20 litros, 20 litros, 20 litros e 20 litros. A pressão muda, em alguns, né? A pressão aqui é 1, aqui a pressão é 2, aqui a pressão é 4, aqui é 1 e aqui é 1. E a perguntinha do problema é, o recipiente que contém o maior número de moléculas é qual? Seria o recipiente 1, 2, 3, 4, 5, que tem o maior número de moléculas. Bem, gente, aqui eu quero lembrar uma coisa importante para vocês. A hipótese de Avogadro, que nós vimos lá na apostila 1. O que dizia a hipótese de Avogadro? Que um gás, qualquer gás, quer dizer, pode ser nitrogênio, oxigênio, qualquer gás, enfim, que estejam submetidos à mesma temperatura e ocupem o mesmo volume, tem o mesmo número de moléculas. Então, se um gás, qualquer deles, então esse cara aqui, que tem essa temperatura, esse volume, a mesma pressão, ó, esse outro aqui, submetido à mesma temperatura, mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura, mesma pressão e mesmo volume, então quaisquer gases que sejam submetidos às mesmas condições de temperatura e pressão e volume vão ter sempre o mesmo número de moléculas. Então aqui eu já posso prever que o 1, o 4 e o 5 vai ter o mesmo número de moléculas, certo? Então, quem é que teria maior número de moléculas, será? Eu posso fazer sem fazer conta nenhuma, só por raciocínio, pessoal. Olha aqui, o Elinho, aqui diz que a pressão que o L está exercendo é 2. E que aí, como é que se diz? A pressão que o neônio está exercendo é 4. O volume é o mesmo. Então, o que vocês acham? Você está no mesmo ambiente, né? E tem gente se chocando mais, tá? Tem mais choques entre as pessoas que estão ali. E elas estão no mesmo volume, submetidas à mesma temperatura. Então, a energia cinética delas é igual. Qual será que teria maior número de moléculas? Onde é que estaria mais gente concentrada? Onde a pressão fosse maior, né? Se tiver mais gente lá se chocando, maior seria a pressão, porque o volume é igual, o espaço é igual e a temperatura é igual também. A energia dessas pessoas é igual, o local onde eles estão também é igual, tem a mesma dimensão, né? Então, isso faria por raciocínio. Que quem é que tem o maior número de moléculas? Então, seria o neônio, né? Seria o neônio aqui. Eu nunca olho, eu nunca coloco a resposta. 601 é C.
C é o 3, que é o neônio mesmo, 4. É evidente. Agora, se vocês não conseguirem raciocinar desta maneira, você teria que fazer equação de Clapeyron em todas elas, não. Pelo menos cuja pressão é 1, 2 e 4, para você ter ideia, né? Por exemplo, aqui, você ocuparia a equação de Clapeyron para V1, tá? Então, P vezes V igual a M, R, T. Que seria, qual é a pressão? A pressão é 1. Qual é o volume? 20. Número de mols, não sei, quem vai ter o maior número de mols sempre vai exercer. Isso aqui é uma coisa importante que eu quero que vocês gravem. Vejam bem, se eu tenho 2, 3, 4 gases num determinado local, quem é que vai exercer maior pressão? Não é o que tem maior massa, tá? Não é o mais gorduchão, não. O que tem maior massa não é o que vai exercer maior pressão. O que vai exercer maior pressão é o que tem maior número de mols. No maior número de mols, maior número de mols vai exercer maior pressão, certo? Então aqui, o R seria como a pressão em ATM, né? Pressão em ATM, então vai ser 0,082 vezes a temperatura, que é 298. Então vocês teriam um valor de M aqui, que eu acho que é, deixa eu ver se eu fiz isso. 1,23, então eu tirei 300, tá? Tá, aqui eu vou ter um valor, faz só a mesma coisa para o número de mols, tá? Faço direitinho aqui, como é que eu faço aqui? 20 igual, multiplico esses dois aqui, que vai dar o N, né? Depois eu isolo o N, passo isso aqui dividindo e vou ter o número de mols. Todo mundo sabe fazer isso, que é matemático, né? Vai ter o número de mols. Podem fazer isso com o hélio, cuja pressão é 2, e com o neônio, cuja pressão é 4, e vocês vão ver que quem apresenta o maior número de mols e, consequentemente, o maior número de moléculas vai ser o neônio, beleza? Vai ser o neôniozinho ali. Então, esse aí é facinho, dá para fazer de cabeça. Ou fazer todas essas... usar a fórmula para as pressões diferentes, para a pressão 1, 2 e 4. Vamos ver o probleminha 604.